Saúde no Polo. Hoje conversando com o Dr. Eduardo Paiva Magalhães. O Dr. Eduardo é otorrinolaringologista e o tema de hoje é doenças do inverno. Eduardo, muito obrigado por estar aqui, por dar o seu precioso tempo para esclarecer a população da prevalência mesmo, das principais doenças que prevalecem nessa época do ano. É verdade. Muito obrigado pelo convite, doutora Isa, muito obrigado a todos que nos ouvem nesse programa. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. E realmente, nesse período de inverno, é o período que talvez os consultórios de pediatras, de clínicos e de otorrinos ficam mais cheios, né? Isso porque, nesse período, nós temos um afluxo muito grande de pessoas, sejam idosos, sejam jovens, sejam até mesmo crianças, que são acometidos pelas doenças respiratórias que nessa época se tornam muito frequentes. E a gente tem que lembrar não só da importância dessas doenças, mas principalmente a preocupação que a gente tem com as complicações. Que resfriado, gripe, são coisas que realmente acontecem nesse momento. Mas a grande preocupação são as complicações, particularmente nos grupos de risco, nas crianças, nos idosos e também naquelas pessoas que têm uma resistência reduzida em determinados tratamentos, os diabéticos. Então, constitui realmente uma preocupação, doutora Isa, em relação a essas doenças que acometem a nossa população. Então, como você falou, a incidência de resfriados e gripes, né? Até teve toda a campanha de vacinação, principalmente para os grupos de risco, é o que prevalece. Mas existem outras patologias que surgem até decorrente, complicações dessas próprias gripes, dessas doenças infecciosas, né? É verdade. No período de inverno, as pessoas que são alérgicas, elas têm uma piora do seu quadro de alergia, seja em função do frio, que o frio acaba desencadeando uma crise alérgica, ou ainda pela baixa umidade relativa do ar, que igualmente faz com que as defesas do organismo não atuem de uma forma adequada, até por um mecanismo alérgico, e fazendo com que bactérias, com que vírus se desenvolvam no trato respiratório. E com isso a gente tem as complicações. Com isso a gente pode ter uma rinite, que é um processo de inflamação na mucosa que recobre a fossa nasal. Nós podemos ter também sinusite. Sinusite, por sua vez, é essa mesma inflamação ou até mesmo infecção que compromete algumas cavidades que ficam aqui do lado do nariz, que são os seios paranasais. Por isso, sinus de seio, ite de inflamação. Então você pode ter uma rinite, você pode ter uma sinusite. E lembrar que as vias respiratórias, ouvido, nariz, garganta, elas são interligadas, pulmão. Então você pode ter um processo alérgico ou um processo inflamatório de natureza infecciosa, por exemplo, que acaba comprometendo mais de um local. Pode comprometer o nariz, dando uma rinite, os seios da face, dando uma sinusite, a garganta, uma faringite ou até mesmo uma inflamação da amígdala, laringe, onde ficam as cordas vocais. Então você pode ter o que a gente chama de infecção de vias aéreas superiores, onde hoje a gente inclui até mesmo o pulmão como vias aéreas superiores. Então, nesse período de inverno, são os que a gente encontra o maior número de processos infecciosos ou inflamatórios do trato respiratório. E daí a importância da prevenção para evitar que esses processos se transformem em quadros mais graves, colocando em determinadas situações até risco de morte dessas pessoas. Isso. Então, assim, você colocou várias patologias. Até para o pessoal que está nos assistindo se localizar, vamos começar assim, até para tentar diferenciar, que as pessoas confundem muito. Um exemplo, a própria rinite, que você falou, com a sinusite. É verdade. Então, quando que eu estou com rinite? Porque muitas vezes você pergunta para a pessoa, você tem alguma doença respiratória? Você tem rinite? Não, eu tenho sinusite. Então, tenta explicar para entender qual é a diferença, rinite e sinusite. Acho que é muito oportuna a sua pergunta, doutora Isa, porque as pessoas realmente confundem. As pessoas já chegam no consultório sem falar o que elas estão sentindo.
Ah, eu estou com a minha sinusite atacada. Isso. Eu falei, mas o que o senhor ou a senhora está sentindo? Ah, eu estou com a sinusite atacada. Mas o que o senhor está sentindo? Ah, eu estou com o nariz escorrendo e com o nariz entupido. Com uma coriza, com uma água quente saindo pelo nariz e com ele obstruído e ainda mais, espirrando diversas vezes e com coceira no nariz. Muito provavelmente, essa pessoa pode até ter uma sinusite. Só que esse quadro, onde a pessoa tem uma dificuldade respiratória nasal, espirros, por exemplo, coriza, que é aquela água que escorre, coceira no nariz, que é típico, a pessoa chegar esfregando o nariz, a pessoa que está com uma rinite, particularmente um quadro de rinite alérgica. Muito provavelmente, ainda que essa pessoa tenha tido ou até esteja com um quadro de sinusite, muito provavelmente esses sintomas que eu descrevi, esse quadro que eu descrevi, diz respeito a um quadro de rinite. Então a rinite tem um processo inflamatório do nariz com manifestações basicamente referentes ao nariz. Mais habitualmente a gente tem obstrução do nariz, não necessariamente, mas é muito frequente. Coriza, que é aquela água que escorre pelo nariz. Espirros, e na alérgica, a pessoa espirra quando põe o pé no chão, por exemplo, chão frio, ela espirra por diversas vezes, que a gente chama de espirros em salva. Parece uma metralhadora, sai espirrando várias vezes seguidas. Então, é mais um quadro que sugere um quadro de rinite. É muito típico, né? A mãe fala, ele toma banho quente de manhã, já sai, já começa a espirrar. É verdade. Bem ou quando típico. sai da cama, bota o pé no chão, já sai espirrando. Ou quando está dentro de casa, a casa com aquele calor natural da casa fechada de noite e vai para a rua, também espirra diversas vezes. Então, é um tipo de rinite que é desencadeado pela mudança climática, que é muito frequente, né? Já por sua vez, a sinusite, que a pessoa que foi nos procurar referiu que estava com uma sinusite atacada, ela habitualmente tem uma manifestação um pouquinho diferente dessa. O que não impede que a pessoa tenha, simultaneamente, um quadro de rinite associado a um quadro de sinusite, só para complicar um pouquinho. Né? E é muito frequente isso. Não, que é muito frequente, até muitas vezes mais frequente sinusite quem tem rinite. Exatamente. Do que uma pessoa que não tem uma alergia respiratória. É verdade. Eu ia te pedir licença só um pouquinho. A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. Nós vamos dar uma paradinha para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Saúde no Polo, hoje conversando com o Dr. Eduardo Paiva Magalhães. Dr. Eduardo, otorrino, muito querido em nossa cidade, deu o prazer de estar aqui com a gente falando sobre as doenças do inverno. Terminamos, Eduardo, o primeiro bloco, você diferenciando uma rinite, né, uma pessoa com rinite, e a sinusite, as duas patologias distintas. Você estava falando da sinusite. É verdade. Então, em relação à sinusite, eu acho que o que é importante e justamente que as pessoas saibam que tem diversos fatores, tem diversos sintomas apresentados por alguns pacientes que dizem respeito exatamente à sinusite. Por exemplo, tem pessoas que têm um pigarro e uma tosse que refletem um quadro de uma sinusite crônica, pela secreção que drena por detrás do nariz. Isso porque, como eu falei já anteriormente, sinusite é um processo inflamatório ou infeccioso que compromete os seios da face, que ficam ao lado do nariz, nessas regiões, e que acabam tendo uma drenagem para dentro da cavidade nasal. Muitas vezes a pessoa tem uma secreção que ela engole, que ela sente que escorre por detrás do nariz e até mesmo que piora isso quando a pessoa deita, que ela muda o seu decúbito. Então, um pigarro, tosse, pode indicar um quadro de sinusite crônica. Mau gosto na boca, também, uma halitose,
E uma secreção com mau cheiro também pode indicar uma sinusite bacteriana ou até uma sinusite por anaeróbios, que é uma bactéria que habitualmente confere um mau cheiro na secreção. A gente também tem que lembrar